Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos projetos mais clássicos e, olha, eficientes da engenharia de rádio, a antena plano-terra. Vamos destrinchar tudo, desde os cálculos que dão forma para ela até como ela joga o sinal de FM no ar na frequência de 98,5 MHz. Bora lá! Para a gente entender essa antena de cabo a rabo, nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, o que ela é. Depois, a física por trás dela. Na sequência, a gente põe a mão na massa com o projeto e os cálculos. Daí, vamos ver como potência e altura afetam o alcance do sinal. E, claro, os desafios do mundo real, como o relevo, antes da gente fechar o raciocínio. Então, vamos começar pelo começo, né? O que diabos é uma antena plano-terra e para que exatamente ela serve? Basicamente, pensa nela como uma antena feita para espalhar o sinal de rádio por igual em todas as direções. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago e as ondas se espalham em círculos? É essa a ideia. E a tal da polarização vertical é o pulo do gato para garantir uma boa recepção em rádios de carro, em celulares, por isso ela é perfeita para rádio FM. Para entender por que ela é tão boa no que faz, a gente precisa olhar para três pilares, três conceitos do eletromagnetismo que fazem ela funcionar. É a combinação certinha deles que resulta num sinal limpo e forte. O primeiro pilar, então, é essa tal de radiação omnidirecional. O legal dessa imagem é que ela mostra exatamente isso. A antena vira o centro de um círculo de transmissão. Isso é ideal para cobrir uma cidade inteira ou uma região a partir de um único ponto, sem deixar aquelas áreas sem sinal, sabe? Em segundo lugar, a polarização vertical. Pensa só, a onda de rádio sai em pé. Isso faz com que ela converse muito melhor com as antenas que também ficam em pé, que é o padrão nos carros e em muitos rádios por aí. O resultado? Menos perda de sinal, um som mais robusto, principalmente na confusão das cidades grandes que são cheias de obstáculos. E para fechar os três pilares, o casamento de impedância. Isso aqui é o ajuste fino da coisa. Para que toda a potência do transmissor vire sinal no ar e não se perca no meio do caminho, a antena precisa ter uma impedância de exatos 50 ohms. É um padrão da indústria e o projeto da Plano Terra é super elegante justamente porque consegue chegar nesse número, garantindo eficiência máxima. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria por trás, vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada na estrutura da antena e, o mais legal, calcular as medidas exatas dela para a nossa frequência de 98,5 MHz. Tá aí a anatomia dela. O elemento irradiante é essa haste principal, na vertical. É ela que grita o sinal para o mundo. Já os radiais, essas hastes inclinadas, criam uma espécie de chão artificial, o que é essencial para o padrão de radiação e para o tal do casamento de impedância. E lá embaixo, o conector coaxial, que é por onde o combustível do transmissor chega. O processo de cálculo é um passo a passo bem lógico. Primeiro, a gente descobre qual o tamanho da onda de rádio na frequência de 98,5 MHz. Com esse número em mãos, a gente calcula o tamanho do elemento vertical e, por último, a gente define o tamanho dos radiais. Simples assim. Jogando na fórmula, que é a velocidade da luz dividida pela frequência, a gente chega nesse número, mais ou menos 3 metros e 4 centímetros. Esse é o comprimento de onda. É a nossa régua fundamental para esse projeto. Agora, o elemento que irradia o sinal não precisa ter esses 3 metros todos. O truque do projeto da Plano Terra é usar só um quarto desse valor. Para nossa frequência, isso dá um tamanho de mais ou menos 72,3 centímetros. Bem mais prático, né? Já os radiais, olha que interessante, são um pouquinho maiores, 75,9 centímetros. Esse acréscimo de 5% não é por acaso. É um ajuste de engenharia, um detalhe fino para ajudar a cravar a impedância naqueles 50 ohms que a gente quer. Beleza, com a antena toda dimensionada, vem a grande pergunta. Tá, mas e aí? Até onde esse sinal vai chegar? A resposta para isso está numa relação bem complexa entre a potência que a gente usa, a altura que a gente instala a antena e a área de cobertura que a gente consegue. E essa tabela aqui deixa o impacto disso bem claro. Olha só, um transmissorzinho de 1 watt a 5 metros de altura talvez cubra alguns quilômetros. Agora, uma emissora grande com 5.000 watts a 60 metros de altura pode chegar a mais de 90 quilômetros. Cobre uma região metropolitana inteira. A escala é outra, é impressionante. E este gráfico aqui, olha, ele mata a charada. Em rádio, a altura é rainha. A curva azul mostra que aumentar potência até ajuda, mas o ganho de alcance vai diminuindo. Agora, a curva laranja mostra o poder da altura. Dobrar a altura expande o alcance de um jeito absurdo, porque aumenta o que a gente chama de linha divisada. Resumindo, em RF, estar mais alto é quase sempre melhor do que ser mais forte.
Só que todos esses cálculos partem de um mundo ideal, um terreno perfeitamente plano. Na vida real, a geografia manda no jogo. E o relevo pode se tornar um obstáculo gigantesco que limita e muito a propagação do sinal. Essa comparação aqui é o dia e a noite. À esquerda, o sonho de consumo, terreno plano, cobertura redondinha, perfeita. À direita, a realidade da maioria dos lugares, um relevo cheio de morros que simplesmente bloqueiam o sinal. Eles criam essas zonas de sombra que são vales e áreas onde o rádio simplesmente não pega. É por isso que escolher o ponto exato para instalar a torre é uma decisão tão estratégica. Bom, estamos chegando na nossa reta final. Aqui a gente vai amarrar todas as especificações do nosso projeto e falar de umas considerações bem importantes sobre como isso funciona na prática. Então, resumindo a nossa receita de bolo para a frequência de 98,5 MHz, a gente tem um elemento vertical com 72,3 centímetros e 4 radiais com 75,9 centímetros, todos inclinados a 45 graus. Tudo isso é para a gente chegar naquela impedância mágica de 50 ohms. Essas são as especificações-chave para construir essa antena. E antes da gente fechar, é fundamental deixar alguns pontos bem claros. Primeiro, este material é para estudo, tem um objetivo puramente didático para quem se interessa por engenharia de telecomunicações. Segundo, radiodifusão é uma atividade seríssima, controlada por agências reguladoras. Além disso, qualquer instalação de verdade tem que seguir normas de segurança rigorosas, como as da ABNT aqui no Brasil. E claro, o desempenho no mundo real sempre vai depender de 1 milhão de outros fatores do ambiente. Para terminar, fica uma reflexão. A gente viu toda a elegância e a física por trás de uma tecnologia tão robusta como o FM. Mas, num mundo que hoje é dominado por streaming, por redes 5G, qual que vai ser o papel do rádio FM no futuro como um meio de comunicação para todo mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu pela atenção!